gente precisa entender que o mundo ele não é alguma coisa pronta do lado de fora. O mundo é alguma coisa que a gente constrói com os nossos sonhos, com os nossos pensamentos. E também com os nossos olhos. Quando a gente olha para as coisas, a gente precisaria entender essa noção de responsabilidade universal de Sua Santidade Dalai Lama. Quando nós olhamos para as coisas se constroem diante de nós. Então a experiência que nós temos das coisas depende do conteúdo interno que a gente está utilizando para olhar para o mundo. Algumas vezes nós estamos aprisionados a visões que brotam dessas estruturas problemáticas internas e assim a gente vê o mundo apenas com problemas, a gente não reconhece as dimensões positivas que se apresentam diante de nós. Eu acredito que o grande desafio que vem não só do budismo, mas da física quântica e de algumas disciplinas espirituais também é justamente esse, de nós aprendermos a construir com olhos positivos o mundo. Nós temos esse poder. A comunicação ela pode ajudar, por exemplo, através do que é chamada ação pelas costas. Ação pelas costas significa o próprio comportamento. Os temas que os agentes de comunicação escolhem, eles já definem um posicionamento. As perguntas, a forma em que os próprios repórteres, as pessoas que trabalham com a mídia escrita, televisada, com as imagens também, a forma como eles usam a mente deles termina passando para as próprias pessoas que vão ver aquilo, né? Então é o que a gente diz assim, o ensinamento pelas costas. O próprio comportamento, a visão do agente, do comunicador, ela, independente das palavras, ela passa pelo exemplo. É como um pai, por exemplo. O pai pode falar em paz, mas se ele é agressivo, violento, ele vai ensinar a violência, mesmo que ele esteja falando sobre a paz. Então nós precisamos não apenas gerar palavras de um certo tipo, mas nós precisamos transformar. Ou seja, os próprios agentes de comunicação precisariam não só se apropriar do discurso, mas se apropriar da prática de uma visão mais elevada. Isso estaria além do próprio discurso, estaria na atitude, propriamente. Então isso é uma das formas, assim. Outra forma é o conteúdo mesmo, né? Então veicular os conteúdos, divulgar as coisas importantes. Então isso é crucial, assim, né? Mas a visão de mundo que ele desempenhar, que ele estiver trabalhando, essa visão de mundo termina passando pelas suas palavras, né? Mais do que o conteúdo das palavras propriamente. É como um professor. Às vezes os jovens lembram um professor pela atitude dele, mas não lembram o que ele falava. Então a imprensa tem esse aspecto, assim. Nós temos as felicidades ligadas às coisas. O que se diz ilusório no budismo é o fato de que essa felicidade ela não é permanente. Também nós termos as coisas, isso é ilusório como fonte de felicidade. Por quê? Porque aquilo que nós temos hoje pode nos dar felicidade, mas amanhã pode ser que aquilo nos traga problemas. É uma coisa extraordinária, por exemplo, a gente entender que as pessoas, elas namoram, casam, e elas naturalmente vão casar porque elas se acham atraídas e felizes pela proximidade do outro. Mas justamente a família que é construída desse modo, eventualmente ela também é fonte de muitos dissabores e muitos sofrimentos. Então, nesse sentido, nós podemos usar a palavra ilusório, mas ilusório não é a felicidade que nós temos na relação. O que é ilusório é imaginar que isso é permanente, eterno, esse é um referencial para a nossa vida. Na verdade, nós deveríamos primeiro aprender a gerar felicidade estável e a partir dessa felicidade estável construir as relações e não criar uma felicidade que seja dependente dos processos de relação. Essa seria uma felicidade transitória e flutuante.